Traição. Você já passou por isso? Ou você não passou, mas morre de medo de ser traída? O tema que eu vou trazer hoje vai ser traição versus culpa. O que acontece para uma pessoa trair a outra? E a pergunta é, quem traiu primeiro na relação? É muito comum, mas muito comum, a gente ouvir as mulheres e hoje também os homens falando que fulana me traiu, ciclano me traiu, ele não presta. E aí quando você pergunta, me conta como estava a sua relação quando aconteceu a traição. Ah, sabe como é, né? Eu estava cheia de problemas, porque os meus filhos dão muito trabalho, porque meus filhos eram pequenos e eu não estava aguentando mais ficar acordada. E aí você leva a pessoa para entender que quem traiu primeiro a relação não foi o homem, foi a própria mulher. Por quê? Porque ela traiu a função mulher dela dentro da relação. E isso é muito comum. Então, a minha dica é, antes de ficar acusando o outro de ter te traído, para e olha o que você fez para a relação. Será que daquelas 5 funções, mulher, esposa, mãe, profissional e filha, você está colocando a energia que você tem em equilíbrio em todas essas funções? Porque tem muitos anos que eu trabalho com sistêmica e o que eu vejo é isso. Quando eu pergunto para as pessoas se ela está distribuindo a energia dela de uma forma adequada, ela fala, realmente não. Realmente eu sou 80% mãe dos meus filhos. Mas a senhora tem que entender, né, doutora? Porque filho dá muito trabalho. Então, eu vou te dizer uma coisa. Se você jogar 80% da sua energia na função mãe, sinto muito, o teu marido vai arrumar outra coisa para fazer. Não necessariamente uma traição com outra mulher. Às vezes ele se enfia no trabalho, às vezes ele pega e começa a andar muito com os amigos, ou ele se fecha no quarto e entra no mundo dele, na cabeça, e não quer mais ter um contato com você, esfria a relação. Então, para tudo quando se fala de traição, tá? Cada um precisa olhar para si e ver onde foi que eu errei e perdi o timing da nossa relação. E em vez de ficar com o dedo em pé, acusando o outro de ser culpado de tudo, de ter destruído a família, de não ter pensado nos filhos, faz uma coisa de cada vez. Primeiro olha para você, depois conversa com o teu marido, o que ele gostaria que você mudasse no relacionamento de vocês. Ouça, tá? E só assim você vai entender por que chegou onde chegou e acabou tendo esse problema da traição. Outra dica que eu dou para vocês é exatamente o fato de depois da pessoa ter traído a outra, ela entra num processo de culpa, tá? Então, tanto tem a culpa de quem traiu, tá? Quanto tem a culpa de quem deixou trair, bem entre aspas. Porque em relacionamento, sempre, incondicionalmente, a responsabilidade pelo que acontece com o casal é 50% de cada um. Não me venha com essa de que você fez tudo certo e o outro é que não presta, e o outro que errou, e o outro é que traiu. Porque se acontece uma situação de traição e até situações diferentes de traição, você é responsável por ter chegado naquele lugar. Os dois são responsáveis, porque quando você só quer colocar a culpa no outro e você é inocente, você está dizendo que você é infantil e ele é um adulto. Inocência e culpa andam ali, juntinhos, mas não te levem em lugar nenhum. É melhor você ser uma adulta e conversar com seu parceiro como uma adulta. E aí sim, com a sua 50% de responsabilidade e ele com 50% de responsabilidade dele, vocês vão poder entender o que aconteceu para o relacionamento, que era maravilhoso chegar numa situação de traição. E tem como reverter isso? Lógico que tem, mas para isso é importantíssimo que vocês zerem o que aconteceu. Não dá para viver o futuro falando de uma coisa que aconteceu no passado. Eu sempre digo que o que aconteceu no passado está morto, não tem como você voltar e mudar. Mas ele vai servir para você
como um ponto de partida para você não cometer o mesmo erro que você cometeu lá atrás. E o futuro? Eu tenho poder sobre o futuro? Não, o futuro não nasceu ainda. Você só tem poder sobre o presente. E se você fizer mudanças importantes no presente, em relação à traição, em relação a ficar culpando o outro porque a relação não está boa, em relação a se culpar porque para ser mãe eu deixei de ser esposa, não faça isso, não vai resolver. Volta para o adulto e vocês dois podem fazer um novo contrato de relacionamento, mexer no hoje, mexer no que vocês vão fazer na relação aqui e agora. Isso sim vai determinar se a tua relação no futuro vai ficar melhor ou se vai continuar com esse mesmo processo doentio de traição, acusação, inocência, culpa, melhor, pior, bom e ruim. Cuidado! Traição e culpa não te levam em lugar nenhum. Sejam adultos e conversem como dois adultos. Vocês têm o direito de ficar juntos e vocês têm o direito de também não ficar juntos. Mas todos nós somos responsáveis pela nossa felicidade e responsável por 50% cada um do feminino e do masculino para a relação dar certo. Quer saber mais? Eu tenho muito mais para te contar e eu vou contar no próximo vídeo.